A paz do Senhor, amados. Amém. Louvamos a Deus por estarmos aqui nesta noite. Agradecemos a Deus por esse último dia de campanha de oração para os filhos. Não é que nós vamos parar de orar pelos filhos, porque a nossa oração pelos filhos, ela tem que ser todos os dias. Nós temos que ter a preocupação de estarmos abençoando os nossos filhos. No mundo onde a maldade tem dominado, só nos resta clamarmos, porque a palavra do Senhor diz: ensina a criança no caminho que ela deve andar, e quando ela crescer, ela não se desviará dele. Pode até andar, irmã Júlia, por caminhos tortuosos, mas a palavra foi ensinada, foi instada, foi inculcada, e o Espírito de Deus, ele age. Às vezes a mãe fica desanimada, olha e fala: esse menino não tem jeito. Quem é Deus? Quem é o nosso Deus? Ele é aquele que transcende todas as coisas, que preexiste a eternidade. Quando ele manda, para-se. Quando ele fala, a terra estremece. Então vamos louvar ao Senhor, agradecer ao Senhor por estarmos nesta campanha. E nós vamos orar. Mas antes de orarmos, vamos ler ali Isaías 54. 54, versículo 13. Eu sempre tomei esse versículo para mim, irmãos. Eu peguei esse versículo e eu faço uso desse versículo. Independente das circunstâncias, você tem que crer, porque nós não temos filhos para povoar o inferno. Os nossos filhos, Isaías 54, 13. Os nossos filhos são herança do Senhor. São bênçãos. Tá certo? Isaías 54, versículo 13, assim diz a palavra: e todos os teus filhos serão ensinados do Senhor, e a paz dos teus filhos será abundante. Isso é promessa, irmãos, e nós vivemos das promessas, né? As pessoas fazem promessas para receber de Deus, nós vivemos das promessas, né? Então vamos nos colocar de pé e vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós te adoramos, Senhor, na beleza da tua santidade. Nós sabemos, Pai, que não há Deus além de ti, que não existe um Deus tão grande, um Deus tão poderoso como tu és, um Deus que trabalha para aqueles que em ti esperam. E a nossa esperança, ela, Senhor, está em ti. A nossa confiança, ela está em ti. Tu que sondas, ó Deus, os nossos corações. Tu que sabes, ó Deus, o que se passa no mais íntimo, porque antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Por isso, Pai, nós queremos te pedir que manifesta a tua Shekinah sobre nós. Que o teu Espírito Santo possa agir, possa interagir com o nosso ser. Porque, Pai, como tu conheces, antes que a palavra chegue à nossa boca, o Senhor já conhece. Então começa a fazer a transformação, Deus. Começa a agir em nós, verdadeiramente de dentro para fora. Afinal, nós somos templo e habitação do teu Espírito Santo. E o Senhor conhece cada órgão do nosso corpo, cada pensamento, cada ação. Oh, papai, reina, toma em nós o teu primeiro lugar. E Deus, em nome de Jesus Cristo, toma os nossos filhos. Os nossos filhos são teus, Pai. Nós não temos filhos para povoar o inferno, mas nós chamamos à existência uma geração de adoradores, uma geração que faça a diferença neste mundo tenebroso, Deus. Ah, papai, Senhor, direciona. Vai ao encontro daqueles que se afastaram. Vai ao encontro, Deus, daquele filho que, como um filho pródigo, saiu pelo mundo, mas o pai estava à espera. Assim é o Senhor. O Senhor está sempre à espera para que o filho retorne. E, Senhor, nós cremos. E nesta noite, neste último dia de campanha, nós cremos, Deus, que haverá
muitos testemunhos. Pessoas, Senhor, sendo impactadas pela tua presença. O teu Espírito agindo e interagindo, incomodando esse filho pródigo e trazendo de volta à tua casa. Recebe a adoração do teu povo, Pai. Recebe a gratidão. Senhor, nós estamos aqui para te adorar, para te bendizer, para te exaltar e declarar a supremacia, a soberania do Senhor sobre as nossas vidas, sobre os nossos filhos, sobre a nossa casa, Pai, em o nome de Jesus, amém. Podeis assentar, nós vamos ouvir o louvor com a Lidiane, né, e depois nós vamos prosseguir com as orações, né? É bom orar. É a família, olha que bênção. Glória a Deus. Saudamos os irmãos com a paz do Senhor, amém? Todos felizes na casa do Senhor. É tão bom, né, irmãos? Estamos aqui em comunhão, juntos, adorando ao Senhor. A Bíblia fala que é importante que nós congreguemos. E quando a gente pensa nisso, a gente pergunta por quê, né? Por que será que é importante? É porque juntos, irmãos, somos mais fortes. Amém. Juntos nós podemos compartilhar as cargas e as vitórias uns dos outros. E a nossa fé se fortalece. E nós somos auxiliados pelo Senhor e pelos nossos irmãos. E isso é muito bom. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de pai. Esperei com tudo que me pediu, mas você não foi. Onde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Tá tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho. Você não tem mais tempo para vir aqui. Está tão ocupado com as suas coisas que se esqueceu de mim. Mas se precisar de um ombro pra chorar, ainda vou estar naquele lugar onde você buscava, eu ia te encontrar, meu filho, no santo lugar. Suas feridas e te perdoar lá naquela cruz, morri em seu lugar. Filho, nada irá me impedir de te amar. Filho, dei minha vida por você. Eu não te fiz para viver assim tão longe, meu filho.
de te amar. Aleluia. A porta da graça ainda está aberta. Ainda há oportunidade para nós nos achegarmos ao Senhor todos os dias. Eu, você, todos juntos em adoração com os nossos filhos, nossa família e os nossos irmãos. Amém? Amados, a gente vai orar por aqueles filhos, irmãos, que o pai cria, coloca no mundo, simplesmente coloca, mas não tem zelo, não tem amor, e aquele filho cresce com o coração ferido. Quando a palavra do Senhor diz que os pais devem beijar os seus filhos. Então, eu quero pedir à pastora Vera para orar nessa hora, para que Deus ensine os pais a amar seus filhos, a abraçar os filhos, porque o amor do nosso Deus, do nosso Pai, ele é incondicional, irmãos. Ele já nos amou e ele nos ama, é incondicional, é independente da circunstância. E a gente está vivendo num mundo tão cheio de maldade, as pessoas estão tão atarentadas, elas se preocupam tanto em adquirir bens, em estar bem, estar com um carro novo, em comprar uma casa nova, né? Ou fazer uma transformação no corpo, quando o principal está sujo. Esquece da família, esquece de beijar o filho, e muitas vezes o filho ele vai crescendo sem aquele amor, e o mundo abraça. O mundo abraça. Então nós vamos fazer oração por essas pessoas, para que o Senhor comece a quietar os pais, para que venham ao pleno conhecimento e sejam verdadeiramente facilitadores, sejam mentores dos seus filhos, que amem os seus filhos, que abracem os seus filhos, porque se eles não os fizerem, o mundo faz. Pastora Vera, e depois nós vamos ouvir outro louvor. Amém, irmãos. Hoje eu vi uma mensagem, assim, uma reflexão, né? Pode poder ficar de pé para a gente orar, rapidinho. Mostra lá a imagem de uma criança que, sem querer, ela derrama ali uma bebida na mesa, e o pai mostra aqueles pais bem rígidos, né? Bem severos. Porque eles deixam, tenha cuidado, não sei o quê. Aí fala assim, se fosse um visitante, ia falar assim, não, isso acontece, está tudo bem, aí pega ali o paninho. Então, que nós tenhamos uma postura diferente com os nossos, né? Que, às vezes, com o outro a gente trata tão bem, né? E, às vezes, dentro de casa, a gente é severo. Então, que Deus nos dê esse amor de Cristo. Amém. Senhor, nosso Deus, Deus de amor e de misericórdia. Senhor, nós colocamos nas tuas mãos cada família. Senhor, ó Pai Celestial, o lar é uma referência. É a primeira referência que os filhos têm. Aquela referência de amor, de carinho, aconchego, Pai. Senhor, ali na primeira fase de uma criança, Jesus, ela vai absorvendo tudo, Jesus. Se ela vive num lar severo, de tanta gritaria, de tanta violência, de tanta falta de amor, de empatia, ela cresce insegura, Jesus. E mais tarde ela fica uma pessoa ansiosa, depressiva, sem gosto pela vida. E às vezes, Senhor, o mundo abraça e ela, Senhor, se envolve com coisas que não são boas, mas que ela busca preencher aquele vazio outrora deixado pelos pais, por alguns pais, aqueles que deveriam ser, Jesus, a primeira referência de amor, de carinho, oh, Senhor, tem misericórdia, de amizade, de compreensão. Pai Celestial, nós, enquanto pais, nos ensina, Senhor, a acolher mais, amar mais, conversar mais, Jesus. Oh, meu Pai, tem misericórdia, meu Deus, daqueles filhos que estão feridos aí por esse mundo, Pai. Oh, meu Pai, que às vezes se envolveram com drogas, com prostituição, com outros males, buscando preencher um vazio. Oh, Paizinho, tem misericórdia. Coloca o amor de Cristo nos corações dos pais. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Tem misericórdia dessa humanidade, meu Pai.
Tem misericórdia, meu Deus. Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Aquilo que temos falhado na educação dos nossos filhos. Oh, Senhor, tem misericórdia. Nos dá a sabedoria do alto. Pois o Senhor é o nosso Deus. Um Pai amoroso. Um Pai que acolhe. Um Pai que perdoa. Um Pai que abraça. Um Pai que tem misericórdia. Oh, Senhor, nos ensina a aprender de Ti. Aquele Pai por excelência. Nos ensina a sermos pais assim, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. E essa é uma realidade, né, irmãos? A nossa família, uma vez eu vi essa frase, não lembro exatamente onde, mas a nossa família, ela é o primeiro campo missionário que nós temos. Não adianta nós levarmos a boa semente lá para fora se aqui dentro ela não foi semeada ainda. E muitas vezes a gente se esquece disso, né? E com Jesus não há desistência. O Senhor nunca desistiu de nós. Então nós não vamos e não podemos desistir dos nossos filhos, que são o nosso bem maior aqui nessa terra, né? Glória a Deus. Por isso nós consagramos a nossa casa, a nossa família ao Senhor Jesus todos os dias. Glória a Deus. Soltou, mas não soltou. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Quero consagrar meu lar a Ti, o nosso futuro para Te servir, com toda a minha força e entendimento, quero dedicar o meu lar a Ti. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa
minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a tua presença. Com bom perfume meus filhos irão abençoar todas as nações. Agora sim. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Eu e minha casa. Glória a Deus. Profetiza isso na sua vida, meu irmão. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Glória a Deus. Agradecemos a oportunidade. Glória a Deus. O nosso Deus é o Deus do improvável, né? Às vezes, Rose, a gente olha para a situação e acha que não tem saída. Às vezes a gente olha para aquele filho e diz, esse não tem jeito. Mas sabe, Deus é o Deus do improvável. A Vera falando aqui dessa atenção que às vezes a gente maltrata o filho e trata, o vizinho chega, o amigo chega. Eu lembro de um caso na família. Ele derramou leite. Uma vez que eu lembro, eu tenho vontade de falar, porque aquela mulher já foi. Ele derramou leite na mesa. Gente, ela pegou aquela criança pela orelha, com aquela unha grande, isso na nossa família. Ela rasgou aquela criança literalmente com a unha. E ela levou a criança, foi para o colégio. É óbvio que quando chegou no colégio, eles chamaram o conselho tutelar e ela fugiu, né? Fugiu, tal, tudo bem. Esse menino cresceu, caiu nas drogas. E aí, irmão, ele ficou internado em várias casas de recuperação evangélica. Por isso que eu digo que a gente não entende os planos de Deus. Quando você confia, quando você crê, quando você coloca nas mãos do Senhor, ele pode andar perdido, mas assim como aquele filho pródigo, o Senhor traz de volta. E esse menino, a mãe morreu, aí ele volta para o pai, voltou para a casa do pai e falou assim, e deram, assim, você sabe que dívida de droga eles batem mesmo. Espancaram ele. Espancaram, ele foi para a casa do pai e disse, pai, eu vou internar. Vou internar. E o pai falou, nós vamos viver junto, nós vamos ser uma família. E ele foi para a casa de recuperação. E ele se reconciliou com o Senhor. Irmãos, no momento que ele reconciliou com o Senhor, ele saiu correndo. Ele saiu correndo e morreu lá na frente. Né? E a gente viu que parece que ele tinha uma fratura na cabeça. É doído? É. Mas ele está com o Pai. Muitas pessoas, irmãs, elas não têm a preocupação de ter o filho com o Pai. As pessoas do mundo, o que chama a atenção da gente que teme ao Senhor, que confia no Senhor, que sabe que o nosso nome está escrito no livro da vida, a gente tem que ter essa preocupação, irmãos,
do nome dos nossos filhos estarem escritos no livro da vida, da salvação. Porque a gente se preocupa tanto em ver aquele filho bem, em ver aquele filho formado, em ver aquele filho casado, com famílias, constituindo famílias. E se ele tivesse ficado? Será que ele estaria no céu? Nós temos que preocupar com a entrada dos nossos filhos no céu. Essa tem que ser a nossa maior preocupação. É saber que o dia que nós partirmos daqui, nós nos veremos lá na glória. O mundo não tem essa preocupação. Você olha para as pessoas morrem. Você chega no cemitério, ele era uma pessoa tão boa, está com o Senhor. Para estar com o Senhor tem que ter Jesus, tem que aceitar a Jesus Cristo como o Senhor. Como entrar no céu se não conhecer o dono do céu? Como entrar no céu se não se relacionar com este Deus, irmãos? Que relacionamento nós temos tido? Qual é a intimidade que o povo está tendo com Deus? Fala-se em Deus, mas não vive Deus. E quer entrar no céu? Por acaso você deixa um estranho entrar na sua casa? Você acha que com Deus vai ser diferente? Você nem se relaciona com Deus. Não estamos nos relacionando com Deus. As coisas estão sendo levadas. Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Leva mesmo, leva para o inferno. Como você vai entrar no céu? Como é que você tem apresentado os seus filhos ao Senhor? Não. Pode ir, meu filho, vai viver a sua vida. Já te coloquei no mundo, olha, seja do jeito que você quer. Não é do jeito que você quer. Nós temos um manual, nós temos a Bíblia, ensina a criança no caminho que ela deve andar. E quando crescer, não se desviará dele. Estamos vendo os filhos se perdendo. Estamos vendo o mundo caminhando a passos largos para a destruição. E a responsabilidade é da igreja. A responsabilidade é minha e sua. Nós não temos que ter medo. Não tem que ter medo de falar, só entra no céu quem conhece o Pai. E sem o Filho, eu conheço Deus, eu tenho Deus. Tá certo. E o Filho? Foi Ele que, como Deus, deixou o seu trono de glória para vir para este mundo, para morrer pelos nossos pecados. Um Deus que deixou o seu trono de glória. E Ele é o caminho. Não há atalho. Não tem como você terceirizar suas orações. É você chegar diante de Deus e pedir a Deus em nome de Jesus. Deus é o Deus do improvável. Não pense nas circunstâncias. Não olhe para a circunstância, mas olhe para Cristo, irmãos. Olhe para Cristo. A irmã Ruth apresentou um caso aqui agora. O genro, né, irmã Ruth? O Júnior, genro da Yara, irmã dela, está com uma causa impossível. É o quê? A irmã do Sebastião, cunhada. Irmãos, vamos orar. Anne, vem fazer essa oração. Vamos orar pelas causas impossíveis. Às vezes o médico olha e fala, não tem jeito, não tem saída. Depois que aconteceu com o meu genro, eu digo, Deus faz maravilhas. Deus faz maravilhas. A hora é dele, o jeito é dele, a maneira é dele, tudo é por ele e para ele. E acabou. Acabou. Tudo é por ele e para ele. O tempo é dele. A minha vida, a sua vida já está contada. Acabou. Já está contada. Amém? Aninha, se você quiser ficar aí embaixo. Não, né? O problema é o joelho, né? Ora pela gente, Senhor, irmãos. A gente foi fazer o exame. Amém. Irmãos, a gente sabe assim que o que é possível, a gente faz, né? Mas sabemos que o nosso Deus é o Deus do impossível. Amém, Jesus. Glória a Deus. Então vamos orar crendo. Amém. Né? Confiando que Ele faz. Amém. Né? Eu sou testemunha viva disso, meu lar, né? Minha família. Então eu creio assim, que cada um tem um milagre, né? Para apresentar ao Senhor. Cada um tem uma situação difícil, né? Impossível. E vamos crer. Amém. Oremos, em nome de Jesus. Senhor, Deus de poder e graça, Deus de misericórdia, Deus de milagre, Deus Pai. Vivo, Deus Não há Altíssimo, nada, Deus soberano. nada impossível para ti. Pai, sabemos, Pai, nas tuas mãos, Pai. que o Senhor, Deus, O genro da Yara, Deus. olha, Pai, Para os sonda médicos é cada impossível. coração agora, Senhor, Pai. vai ao Olha encontro para da cada irmã pedido, Elza, Senhor, da irmã Eliane, que estamos, Senhor, que cada um da irmã está Lavínia, colocando diante da Tua presença, Senhor, Pai. sua Lozinha, Senhor, olha esse pedido da irmã Ruth, Pai.
Senhor, vai em encontro daquela vida agora, Pai. Onde quer que aquela vida esteja, Pai. Senhor, Tu és o Deus que realiza, Senhor, milagres, prodígios, maravilhas, Pai. Nós cremos, Pai, no milagre na vida do irmão Nascimento, Pai. Nós cremos, Pai, o milagre na vida da irmã Lavinha. Nós cremos no milagre na vida, Senhor amado, da irmã Emília, Pai. Da irmã Claudentina, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, da vida da irmã Neide, da Edna, Senhor amado. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, na vida da Patrícia, na vida da Gleide, Senhor, na vida da Gorete, Senhor, na vida do Gabriel, na vida, Senhor, do Theo, Pai. Senhor, nós cremos, Pai. Oh, Jesus, pela Tua misericórdia, a Tua igreja está clamando agora, Pai. Oh, Jesus, na vida de Emanuele, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus. Em o nome de Jesus, Senhor. É de Ti que esperamos, meu Pai. Em Ti que confiamos, Senhor. Não existe nenhum Deus além de Ti, Pai. Inclina, Pai, o Teu ouvido de misericórdia, Pai. Olha-nos com os Teus olhos de misericórdia, Pai. A Tua igreja, Pai, está clamando, Pai. Sabemos que nada somos, nem merecemos, mas cremos que temos um Deus, um Senhor, um Salvador, autor e consumador da nossa fé, Pai. Que ouve, Pai, que está ouvindo e que está respondendo. E desde já te agradecemos, Senhor, pelo milagre, Pai, pedido aqui, clamado, Senhor, a vida de cada um, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Pastor Heber, vamos ouvir a palavra. Vamos orar por ele, né? Apesar que é um pastor, vamos orar. Podem ficar sentados. Amado Deus, Pai Todo-Poderoso, eis aqui o Teu Filho. Senhor, nós já sabemos que a palavra o Senhor já deu a ele. Senhor, que essa palavra encontre guarida em nossos corações. Use o Teu Filho como instrumento nesta noite, Pai. Em o nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, irmãos. Deixa eu só colocar o cronômetro aqui, para a gente ir até meia-noite, né? Tá. Irmãos, a paz do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza, em Tiago, capítulo 2. Eu quero agradecer à pastora Geide por ter me convidado. Fico muito feliz quando eu sou convidado para ministrar a palavra do Senhor. Os irmãos me viram cantando aqui, mas essa não é a minha área. Cada um no seu quadrado. Mas acredito que Deus tenha me chamado para ministrar a palavra do Senhor, ao invés de cantar. Tiago, capítulo 2, versículo 21. Abra por gentileza. E vamos ler a palavra do Senhor. Vamos ler o 21, o 22 e o 23. Tiago, capítulo 2, versículos 21, 22 e 23. Estamos na campanha Filhos Presente de Deus. E hoje nós vamos falar sobre filhos de Abraão. Diz assim a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem não encontrou, diga espere mais um pouco. Todos acharam. Em reverência à palavra do Senhor, vamos ficar em pé e vamos ler no nome do Senhor Jesus. Diz assim a palavra do Senhor: porventura Abraão, nosso pai, não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Bem vês que a fé cooperou com as suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a escritura que diz: e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Repete comigo assim: Abraão, ele era amigo de Deus. Podemos assentar. Queridos, a temática não vai ser fé sem obras. Fé sem obras para nada aproveita, é o subtítulo aqui da minha
Bíblia, revista e corrigida, logo aqui no início, a partir do versículo 14, temos aqui, fé sem obras para nada aproveita, e vem do 14, vem discorrendo aqui essa questão de fé, sobre fé sem obras para nada aproveita. Eu quero só utilizar essa palavra de Tiago, porque ele fala de Abraão. E é sobre esse homem de Deus que eu quero ministrar essa noite. Abraão, ele teve 8 filhos. 8 filhos. Os filhos mais famosos de Abraão, os filhos mais famosos, é Isaque e Ismael. Ismael foi aquele filho da precipitação, da agonia, da ansiedade. A Bíblia diz que Sara não conseguia dar luz a filhos a Abraão, e ela usa de um subterfúgio, ela usa de um código que permitia a ela entregar ao seu esposo a sua serva, código de Hammurabi. E ela pega ali uma brecha na lei e fala: eu posso pegar a minha serva e entregar ao meu esposo, porque naquele tempo era permitido. As senhoras de grande destaque tinha sempre uma serva ou duas ao seu serviço. E ela pega então Agar, entrega a Abrão, na época Abrão, e nasce Ismael. Mas esse nunca foi o propósito de Deus, esse nunca foi a vontade de Deus, essa nunca foi a vontade de Deus. E aí nasce Ismael, mas depois sim vem o filho da promessa, nasce Isaque. A Bíblia diz que Deus vai até Abraão, vai até a Sara, promete um filho e nasce Isaque, um grande homem de Deus. Após a morte de Sara, Abraão se casa com uma mulher chamada Quetura. E aí a Bíblia diz que ele tem mais 5 filhos. Ele tem um filho chamado Zirã, ele tem um filho chamado Joxã, ele tem um filho chamado Medã, Midian, Isbaque e Suá. Agora, Abraão foi um pai exemplar, e eu que tenho 2 filhos, eu posso me basear e posso pegar alguns ensinamentos na vida de Abraão. Eu não vou aqui dizer se ele teve a mesma atenção com os outros 7, mas eu vou pegar a partir de Isaque. Abraão tinha uma preocupação de ensinar a Isaque os caminhos do Senhor. Quando Deus vem anunciando Sodoma e Gomorra, a destruição de Sodoma e Gomorra, Abraão nem tinha filhos ainda. A Bíblia diz aqui, em Gênesis 18, 19, antes de Isaque nascer, Abraão já tinha esse conhecimento, ensinar valores espirituais a seus filhos, porque eu escolhi para que ordene a seus filhos que guardem o caminho do Senhor. Abraão sabia que quando ele tivesse filhos, ele tinha que levar os filhos à presença do Senhor, ao caminho do Senhor. Abraão deu um exemplo prático de fé a Isaque. A Bíblia diz que em Gênesis 22, quando Deus pede Isaque em sacrifício, para que exemplo maior do que esse? Ele pegar o seu filho, levar para o Monte Moriá, estou certo ou errado? Monte Moriá, é isso? Esqueci agora. Monte Moriá, onde ele vai levar Isaque ali, o cume do monte, para poder sacrificar a Deus. Porque ele não questionou, ele não duvidou, ele não ficou conversando com Deus, mas Deus é o filho da promessa, é o filho que eu amo, e tu me pedes. Ele não questionou, ele vai até o monte e vai oferecer, e deu ali simplesmente tudo para Isaque, mostrar que ele é um exemplo prático de fé. E filhos aprendem mais com o que vem do que ouve, pastor Gil. Ele aprende mais com o que vê, com aquilo do que ouve. Abraão ensinou confiança em Deus, está em Gênesis 22, 8. Deus proverá para si o cordeiro. Isso molda a mentalidade de qualquer filho. Deus vai prover o cordeiro. Onde está o cordeiro, pai? Deus vai prover. Eu estou vendo aqui o cutelo, eu estou vendo aqui o altar, eu estou vendo aqui o sacrifício, mas eu não estou vendo o cordeiro. Deus providenciará. Deus proverá para si o cordeiro. Isso é ensinamento. Ele está mostrando que a confiança está em Deus. Ele não idolatra o filho. Ele não tomou o lugar de Deus na vida do filho.
Abraão estava disposto a entregar Isaque. Ele não idolatrava o filho. Eles amavam, mas não colocavam o filho acima de Deus. E isso era um ensinamento para Isaque. Cuidar bem de um filho também não é colocar ele no lugar de Deus. Outro ensinamento que nós podemos ver é que ele prepara o futuro espiritual de Isaque. Naquele tempo, quem escolhia a esposa para o filho era o pai, pastor Geraldo. E ele preocupado com Isaque para que ele não pudesse se envolver com mulheres de outras nações, o que ele faz? Ele chama o servo Eliezer para poder buscar uma esposa para Isaque. E aí vem Rebeca. Isso é o quê? Um cuidado espiritual na vida de Isaque. Abraão se preocupa com o casamento de Isaque. E Abraão não criou apenas um filho, ele formou um herdeiro da promessa. Irmã Fátima, existem pessoas que ainda não entenderam o que é ter filho. Ter filho é ter um presente de Deus. É como se isso aqui fosse uma caixa, e ele não abre a caixa para ver o quão valioso tem aqui dentro. Ele sabe que é um presente valioso, mas ele não abre a caixa, porque quando ele abrir a caixa, ele vai ver que há um presente valiosíssimo. E aqui eu falo e corrijo algo que eu falei lá no encontro de casais. Eu disse no encontro de casais que eu não era uma pessoa rica. Aí a minha esposa até falou, não, eu quero ser rico. Aí o pastor Luiz falou assim, não, nós somos ricos. Eu falei, não, eu não sou rico. Eu tenho ali o meu trabalho e tudo, mas eu não sou rico. Eu quero corrigir isso, pastora Vera. Eu não sou rico. Eu não sou milionário. Eu não sou bilionário. Eu não sou trilionário. Eu sou muito mais do que isso. Porque se o Neymar, que tem 6 bilhões de patrimônio, segundo a Forbes e segundo alguns estudos, o patrimônio do Neymar, ele vai a mais de 6 bilhões de reais. Ou é dólares, sei lá, deve ser dólar. Se o Neymar chegar aqui e falar assim, eu dou toda a minha fortuna pelo André, e pela Eloá, e pela Elidiane, e eu vou te dar toda a minha fortuna, 6 bilhões, em troca da sua família, dos seus filhos, eu vou dizer para ele tomar vergonha na cara e se converter. Então, pastora Vera e irmão João, eu sou muito mais rico do que o Neymar, mas o Neymar também tem riqueza, porque ele é casado, ele tem filhos, ele tem filhas. Então, olha só, tem pessoas que ainda não entendeu, ele ainda não entendeu o que é ter filhos. Se você pudesse listar agora, botar na lista, se você colocasse na lista os maiores presentes da sua vida, coloca na lista aí, os maiores presentes da sua vida. A pergunta é, os seus filhos vão estar nessa lista? Os seus filhos estão na lista dos maiores presentes na sua vida? Então olha só, nós somos ricos, nós somos milionários, nós somos bilionários, porque muitas pessoas têm filhos, mas ainda não entenderam o valor espiritual deles. A minha esposa é advogada, os irmãos sabem disso. E um dia desse, não é que ela fica me contando os casos não, ela tem ética profissional, mas um dia desse ela foi no fórum aqui representar uma cliente, porque para discutir quanto que o pai vai dar para o filho. Quanto de grana, quanto que o pai vai poder dar e disponibilizar para o filho? É o filho dele. E ele está ali discutindo que vai dar uma mixaria para cuidar do filho. Se bem que para cuidar de filho não é só dinheiro. Você não vai dar filho apenas comida. Você não vai dar filho apenas roupa. Você não vai dar filhos apenas moradia. Porque filho não é cachorro. Quem tem cachorro aqui, levante a mão. Muito bem, pastora Vera. Qual é o nome do seu cachorro, cadela? Palu. A irmã Vera tem a Palu. É homem ou mulher? É cadela ou cachorro? É fêmea. Olha só a Palu, é uma fêmea. Aí o que acontece? Ela tem que dar comida para ela. Ela tem que dar ali assistência. Tem que colocar um local para ela dormir. Mas só que a Karine e o Alex é totalmente diferente. Alex não. A Karine e o Alex também. A Karine e o Léo é totalmente diferente. Eu tenho uma cadela chamada Jade. O que eu dou para a Jade? Eu dou comida, toda semana eu compro ração. Eu coloco na Jade ali, a minha esposa cortou um lençol para colocar ali na caminha da Jade.
Nós damos ali uma moradia para ela não está no sol, ela não está na chuva, ela tem uma casinha para dormir, ela tem comida, ela tem água, só que filho não é cachorro, filho é além disso. Eu dou comida para o meu filho, eu dou água para o meu filho, eu dou moradia para o meu filho, mas não é só isso, eu tenho que cuidar da vida espiritual dele para entregar ele ao Senhor, porque ele não é meu, ele é de Deus. Ele é um presente para mim, ele é um presente para minha esposa, meus filhos são presentes de Deus, mas não são nossos. É herança do Senhor, e herança tem que ser cuidada, herança tem que ser guardada, herança tem que ser zelada. Então olha só, amados, Deus, ele vem com os filhos, e nós temos que entender que filhos têm valor, que filhos têm propósito, que filhos têm destino. E Abraão, ele tinha isso. Ele entendia que filhos são presentes de Deus, mas também responsabilidade. O pastor Elias, pregando aqui na última segunda-feira, ele falou da herança, do Salmo 127. Herança precisa ser cuidada, precisa ser valorizada. Amar é natural, só que formar é intencional. Recentemente eu ouvi um pai dizendo o seguinte: onde é que está seu filho? Ele: não sei. Como assim? Meu filho está aí, tem 20 dias que eu não vejo. E sua filha? Não sei, parece que está ali, morando em tal local. Mas com quem? Não sei. Está onde? Não sei. Como assim, meu irmão? Como é que um pai que tem um filho de 14 anos está mais de 20 dias na rua e não sabe onde ele está? Como é que um pai que tem uma filha de 15 anos está mais de 20 dias na rua, não sabe onde está, não sabe com quem, o que está fazendo, se está bem, se está comendo, se está apanhando, se está protegida? Que sociedade é essa? Que país é esse? O meu filho fala assim para mim: pai, eu vou na quadra jogar bola. Com quem? Com fulano, ciclano, beltrano. Chega aqui hora? Vou chegar às 5 horas. Chega às 5 horas. E aí, meu irmão, é aquele negócio: se chegar depois das 5 não vai mais. E quando chega ali 4h50, 10 para as 4, ele chega lá. Eu sei onde ele está, eu sei a quadra que ele joga, eu sei os amigos que ele tem, está tudo certo. Agora, isso traz revolta. Um pai olhar para você e falar que não sabe onde é que um filho de 15 anos, de 14 anos está, 20 dias não sabe aonde. Ou seja, irmãos, é uma responsabilidade. E Deus vai cobrar de mim, Deus vai cobrar de você, se nós não cuidarmos desta herança que Deus nos deu. Porque filho é herança do Senhor. E a Bíblia diz que filhos de Abraão são filhos da fé. Em Gálatas 3 fala: os da fé são filhos de Abraão. Não é sobre sangue, não é sobre tradição, é sobre fé viva. Mais importante que gerar filhos é gerar filhos na fé. Eu tenho que inculcar na cabeça dos meus filhos para onde ele está indo. Eu lembro que certa vez a minha mãe sempre foi dessa igreja. Minha mãe e meu pai me trouxe aqui para o pastor Gedeon me consagrar com 30 dias de vida. Então nasci nessa igreja, conheço, passei em todos os conjuntos. Criança, adolescente, jovens, hoje eu estou nos varões. E minha mãe, certa vez eu peguei um apontador e um lápis e levei para casa. E falei assim: aqui, mãe, ó, apontador bonito, esse lápis é de quem? Peguei lá, estava na mesa, não vi de quem era, e eu trouxe, era negativo. Você vai devolver, porque não é seu. Mas eu não sei de quem é, entrega para a professora. Fala para a professora: está aqui, achei e é seu. E isso eu aprendi, que eu não tenho que tomar nada que é dos outros. Eu tenho que ter o que é meu. E aí, irmãos, isso é o que? Um ensinamento. Quantas vezes a minha mãe me ensinou que nós não tínhamos que ouvir músicas mundanas, que o nosso louvor tinha que ser para Deus. Hoje na minha casa não toca música mundana. Na minha casa é louvor, na minha casa é adoração, porque eu aprendi isso. Nós aprendemos estando na casa do Senhor, na presença de Deus. E nós temos que entender que os nossos filhos são projetados para estar na presença de Deus. É claro que cada filho é diferente. Tem filho seu que é fleumático, tem um filho que é sanguíneo, tem um filho que é colérico, tem outro filho que é... Cada um tem o seu temperamento.
tem um melancólico, cada um tem seu temperamento. Se você olhar para Eloá é uma coisa, mas é claro, né, pastor Heber, ela é mulher, o André é homem. Não, é temperamento mesmo, não é de gênero, é totalmente diferente. Se você pegar os seus filhos, vocês vão ver que cada um tem um temperamento, cada um age de uma forma, mas todos eles têm que estar na presença de Deus, porque Deus vai cobrar de você, porque Ele não é seu, Ele é de Deus. Bem aqui nessa igreja, não era bem nessa, era antes dessa, uma cena que nunca sai da minha mente. Um dos nossos pastores perdeu um filho, e o sepultamento, o culto fúnebre foi aqui na igreja. E eu lembro perfeitamente que o pastor Gedeon se ajoelhou diante dessa mãe, eu estava do lado, e o pastor Gedeon falou assim: olha aqui para mim. E a mãe chorando, aquele choro sentido, a criança ali no caixão, olha aqui para mim. Ele era de quem? Ele era de quem? E a mãe falava assim: de Deus. Pois é de Deus. E Deus falou: vem morar comigo. Irmãos, como que você vai pegar algo que é de Deus e vai tratar de qualquer jeito? Vai cuidar de qualquer jeito? Filhos é herança de Deus. Filhos carregam um propósito. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão não gerou apenas um filho, ele gerou uma geração com impacto global. Seus filhos não nasceram por acaso, eles carregam destino. O que acontece? Ele só nasceu, irmã Ângela, porque Deus tinha um propósito na vida dele. Você só nasceu porque Deus tem um propósito na sua vida, senão você não tinha nascido. Você só nasceu porque Deus tem um propósito. Eu só nasci porque Deus tem um propósito na minha vida. Se não fosse assim, nós não teríamos nascido. Como eu falei com a mocidade na última quinta-feira, nós somos diferentes, nós pensamos diferentes, nós agimos diferentes. Então olha só, seus filhos são resposta de oração para alguém que você ainda não conhece. E seus filhos podem mudar a história, podem mudar gerações. E aí, amados, como que nós estamos entendendo esse presente de Deus? Presente nós cuidamos com amor, com dedicação, nós zelamos por ele. Nós entramos na promessa de Abraão, nós recebemos o quê? Uma identidade espiritual. Não é sobre ter filhos, é sobre ser e formar filhos de Deus. Quando o muçulmano, quando uma criança nasce lá em Meca, quando uma criança nasce lá nos países islâmicos, os pais falam assim: Maomé é o seu profeta e Alá é Deus. No ouvido da criança, eles ficam repetindo várias vezes: Maomé é o seu profeta e Alá é o seu Deus. E a criança fica ouvindo aquilo: Maomé e Alá, Maomé e Alá. Eu fiz um estudo quando eu era pastor lá no Jardim do Ingá. Eu fiz um curso lá com os irmãos de todas as seitas e religiões. Eu levei até o Alcorão para o estudo. E lá eu mostrava e dizia e falava: olha assim, é aqui que eles criam os filhos. É assim que eles criam os filhos. E quando nossos filhos nascem, nós temos que entregá-los a Deus e falar: o nosso Deus é o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e não há outro Deus senão este Deus. Irmãos, eu levo a criação dos meus filhos muito a sério, porque o pastor Gedeon olhou para mim, lá no Jardim do Ingá, com o André nos braços, o André novinho. O pastor Gedeon falou assim: você promete cuidar desta criança e entregá-lo para Deus? Você promete trazê-lo à igreja, ensiná-lo? Isso falando para mim, olhando para mim e para minha esposa. E consagrou o André lá no Jardim do Ingá em uma festa da igreja.
5 anos depois, o pastor Gideon Júnior, a mesma coisa. Pegou a Eloá, na verdade, eu estava com a Eloá nos braços e ele olhando para mim, e tem até o vídeo no meu canal no YouTube, e falando, essa criança você promete trazer para os caminhos do Senhor, na presença de Deus. E lá em casa é assim, quando o André estava ouvindo um vídeo, ou a Eloá, e esse hino aí, André? Ah, pai, já estou tirando. É hino? Eloá, é música? É hino? Não, já estou tirando. A gente é em cima. Porque eu tenho uma responsabilidade, irmã Sorilene, com os meus filhos. Eu estou falando de muito deles porque são meus filhos, e é pai e filho aqui o tema, né? Filhos presente de Deus. Então, olha só. Deus não te deu filhos para o mundo. Deus te deu filhos para o propósito. Se filhos são presentes de Deus, então hoje é dia de devolver esse presente ao propósito dele. Eu falei para a mocidade quinta-feira sobre a questão de entrar na faculdade, os filhos se perderem. Eu falei, não se perde. Se o filho foi criado na presença de Deus, não se perde. Se o filho foi criado na direção do Senhor, eles não se perdem. Mas pastor Heber, peraí, mas eu criei meu filho na presença de Deus, eu ensinei meus filhos na presença, na unção, na graça, e hoje eles se perderam, já são adultos e se perderam. Só coloque nas mãos de Deus. Amém. Mais nada. E Deus sabe o que faz, sabe como agir, sabe como tratar e sabe como resolver todas as coisas. Não se culpe, não se martirize, porque eu fiz, não. Só coloque, fiz o certo. Eu levei para a igreja, eu ensinei a palavra, eu busquei a Deus, eu fiz o certo. Só coloque nas mãos de Deus. E Deus sabe todas as coisas. Ontem o meu irmão foi almoçar comigo, o meu irmão do meio, e ele não está na presença do Senhor. Foi ensinado do mesmo jeito, na mesma casa, na mesma igreja. São dois, um está presbítero da igreja, fazendo a obra de Deus, ministrando a palavra do Senhor. Eu estou aqui, mas o do meio não. Meu pai e minha mãe, negativo. Deixa só Deus fazer o que tiver de fazer. Então tem pais que falam, mas eu fiz e... Não, meu irmão, deixa Deus trabalhar. Ele sabe de todas as coisas. Você tem que entender que filhos são presentes de Deus, mas também são projetos de Deus. E quem recebe um filho, recebe uma missão. Recebe uma missão. O Edilson tem o Sonson, o Ariel e a Carol. É a missão de cuidar dos três. A irmã Fátima tem o Sonson, o Ariel e a Carol. É uma missão. E agora tem a Maitê. Então, irmãos, olha só. Nós temos uma missão. E essa missão qual é? De colocar o nosso filho na presença de Deus sempre. E não é assim, até quando casa, e aí depois que casa não é mais meu filho. Aí a mulher dele cuida, o marido dele negativo. É filho até a morte, meu irmão. Ou o Sonson deixou de ser filho porque casou com a Fernanda? Ou o Ariel deixou de ser filho porque casou com a Isabela? Não, irmãos, continua. Então olha só, é oração, é buscar a Deus, é interceder, é clamar ao Senhor, falar, Deus, cuida do meu filho, cuida da minha filha, é protegendo, é buscando, é ensinando, mostrando os valores espirituais, e Deus então vai dar vitória, e o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Primeiro lugar que eu tenho que fazer para finalizar é reconhecer que filhos são presentes de Deus. Não são acidentes, nem apenas companhia ou status. O pastor Elias pregando aqui na última segunda-feira, ele falou, tem pessoas que têm filhos e acham como um peso, um acidente. Aí ele deu até um exemplo, uma pessoa que fez vasectomia. Aí fez vasectomia, aí depois da vasectomia, a esposa fica grávida, Anne. Aí ele fala, meu Deus, não era para vir. Esse filho aí, ó, não está nos projetos, não está nos planos. Negativo, irmão. Veio, fez vasectomia e veio. Acabou, meu irmão, vai amar do mesmo jeito. E Deus vai te abençoar. E o nome do Senhor vai ser glorificado e exaltado. Aí nós temos que orar com os nossos filhos. Temos que ler a palavra do Senhor. Temos que ensinar os valores. E aí da forma que você vai cuidando, da maneira que você vai ensinando,
Deus vai trabalhando na sua vida, e o nome dele vai ser glorificado e exaltado. E aí, quando Deus levar o seu filho, seja para o norte, ou seja para o sul, ou para o oeste, ou para o leste, você vai simplesmente falar: amém, Senhor, glória a Deus, é teu. Você vai continuar orando, você vai continuar buscando, e o nome do Senhor vai ser engrandecido. Então, tem muitos pais que, infelizmente, não entenderam ainda esta missão, não entenderam ainda esse privilégio, essa bênção que é cuidar de filhos. E não é fácil cuidar de filhos, é difícil, é complicado. Você tem que dar comida para uma criança de 14 anos que quer comer as paredes, irmãos, e as portas da geladeira. Você está entendendo? O cara tem que acordar às 5 da manhã, trabalhar, e aí fazer diária, chega em casa às 10 da noite, aí chega às 10 da noite, ainda vai trabalhar, vai ficar até meia-noite, 1h, e aí você tem que cuidar de uma criança dessa. E aí você tem que ter tempo para eles, irmãos. Aí você não consegue ter tempo, porque você está trabalhando, e você fica sendo cobrado: mas pai, não, mas calma aí, filho, eu estou trabalhando. Aí você abre um tempo para ficar com o filho e vai jogar a bola. Aí no primeiro chute que dá na bola, estoura o músculo da panturrilha. Hoje foi a 5ª sessão que eu fiz. Meu músculo está estourado, minha perna está inchada, não desincha. Hoje eu fiquei 30 minutos tomando choque na fisioterapia, e aí já fez o exame sexta-feira para descartar trombose, porque pensava ali as fisioterapeutas e a médica que era trombose. Aí fiz o exame, minha irmã Sorilene, não deu trombose, glória a Deus, mas está inchado, você coloca a meia, a perna cresce. Aí hoje eu fui para a fisioterapia, a mulher falou: ó, fica tranquilo, vai ficar inchado mesmo, mas nós já sabemos que não é trombose, e vai continuar aqui o processo da fisioterapia. Porque eu dei uma bola, chutei uma bola brincando ali com meu filho. Mas o pai tem que fazer isso, tem que ter tempo com ele, é porque é o seguinte, irmãos, quando o jogador ele é ruim de bola, a lesão é mais rápida. Mas quando o jogador é bom de bola, tipo o Neymar, aí a lesão demora a cicatrizar. Que aí, né, pastor Lutero, é o processo do negócio. Eu chutei a bola 25 de dezembro. 25 de dezembro, nós já estamos praticamente em abril, e a lesão persiste. É porque é jogador de outro nível. Entendeu como é que funciona? Então olha só, irmãos, mas você tem que ter tempo para o filho. Mas o mais importante de tudo é você entender que ele tem que ser uma bênção nas mãos de Deus. Os meus filhos têm que ser uma bênção nas mãos de Deus. Você tem que ensinar para o seu filho. Eu estou saindo da escola bíblica dominical, pastor Cícero. Saindo da escola bíblica dominical, estacionei meu carro ali no outro estacionamento, porque eu ia para a academia, e quando eu estou saindo de ré, eu bati em um carro, simplesmente 0 quilômetro. O nome do carro é o Versa. Carro branco, Versa, 0 quilômetro. Eu estou dando ré, e eu bati no para-choque desse carro, e o para-choque amassou. Ali eu tinha que vender o meu Peugeot para pagar o para-choque do carro. Os irmãos têm ideia como é que funciona. Eu ia perder meu carro só para pagar o para-choque, mas Deus foi tão bom que quando eu estou dando a volta para ver o estrago mais de perto, não sei o que foi, parece que Deus mandou o anjo soprar e o para-choque estufou. Ele estava amassado e o para-choque fez isso, ó, estufou. Aí eu podia fazer 2 coisas: ir embora, almoçar e esquecer aquele camarada, e os meus filhos ver o seguinte: meu pai bateu no carro do outro e fingiu que nada aconteceu. Estava o André, estava o Eloá, e eu fiz o quê? Escrevi um bilhete: tudo bem, meu amigo? Amassei o para-choque do teu carro, entre em contato comigo para conversarmos. À tarde ele me liga: rapaz, é o seguinte, tem que levar para o conserto e eu vou ter que arrumar. Eu falei: tranquilo, leva lá, e eu só posso te pagar em 5 vezes, já para te avisar. E ele foi lá, fez o orçamento, falou: amigão, ficou tanto, parcela para mim 5 vezes.
E cada parcela que eu pagava, eu falava para o André e Eloá, está aqui, a parcela do para-choque. Paguei a segunda, a parcela do para-choque. Paguei a terceira, a parcela do para-choque. Quando eu finalizei, o camarada grava um áudio. Fala, parabéns, que Deus te abençoe pela sua honestidade. Que o Senhor te engrandeça e que te abençoe grandemente. Vitória, meu irmão. Paguei, o anjo assoprou para ficar mais barato, porque senão ia ficar muito mais caro. O concerto ficou menor e o nome do Senhor foi glorificado e exaltado. Mas, pastor Heber, peraí, mas o Senhor estava na frente do André e da Eloá. Se tivesse sozinho, tinha ido embora? Não, meu irmão, porque meu pai e minha mãe me ensinou os valores. Eu achei uma carteira, irmã, pastor Iraci, ela estava tão entupida de notas de 200, de 100, de 50, chega, estava pesada a carteira. Eu achei a carteira e eu fiquei agoniado. Falei, rapaz, onde é que... E era assim, ó, lá na loja lá, onde eu trabalhava no Jeremias, e eu fiquei na porta procurando não sei o quê, e o cara chegou na loja, aí ele veio assim e falou, rapaz, tu encontrou? Ele falou assim, você viu? Eu falei, vi, eu já sabia que era dele, estava agoniado. Passei assim para ele a carteira, e ele pegou a menor nota e me deu, uma de 50. Aí falou assim, para você tomar uma coca, não, tomar um café. Falei, amém, glória a Deus. Irmãos, era muito simples descer lá no depósito, colocar a carteira lá, subir como se nada tivesse acontecendo. Você viu alguma coisa? Não vi nada, meu amigo. Você perdeu? Perdeu o quê? Uma carteira, né? Vi nada. Aí ia estar usufruindo aí, ó, com a Elidiane, André Eloá, um dinheiro que não é meu. Aí vem uma maldição, Deus pesa a mão. Aprendi isso com quem? Com meu pai e minha mãe. Isso eu consigo passar hoje para os meus filhos? Consigo. E o nome do Senhor é glorificado e exaltado, minha irmã. Então entenda uma coisa. Seus filhos, irmãos, faça um compromisso de orientar seus filhos nas escolhas da vida. Faça um compromisso. Começa a observar comportamentos. Começa a pedir perdão para Deus se você fez alguma coisa que, de certa forma, influenciou a vida do seu filho. E aí você começa a orar, Senhor, me perdoa, porque isso influenciou na vida do meu filho, na vida da minha filha, irmã Amparo. Começa a orar, buscar a Deus, e Deus então vai começar a te mostrar algumas coisas, e você vai começar a pedir perdão, e Deus vai começar a te abençoar, e o nome dele é glorificado e exaltado. Eu lembro de um pai que olhava para o filho e falava assim, se uma criança triscar em você na escola e te empurrar, quebre os dentes do seu amigo, ou da criança, mete a porrada, e você pode bater. Não é para você vir para a caixa, não. É para você bater. E aí ele falava isso para o filho. A criança encostou em mim, ele ia lá e espancava o menino. A criança empurrava ele na escola, ele ia lá e espancava o menino. E a criança cresceu ouvindo isso. O pai é para bater mesmo. E aí a criança entrou, foi crescendo, virou adolescente, virou jovem, entrou no caminho errado, começou a bater em gente lá fora, a gente batia nele, aí começou a ter armamento, aí começou a matar um, matar outro. Resultado, mataram ele. Mataram ele. Então, olha só o que acontece, é o ensinamento. Se você começar a ensinar o seu filho, se defender é uma coisa. Você tem que ensinar o seu filho a defender. Isso é uma coisa. Mas você tem que ensinar o seguinte, você não se comporta como o mundo se comporta, porque você é diferente, porque você tem o Espírito Santo de Deus na sua vida. E Deus então vai te abençoar grandemente. Para encerrar, repete comigo assim: Senhor, recebi meus filhos como presente, e hoje eu os entrego a Ti, que eles vivam a Tua promessa, cresçam na Tua fé e sejam bênção para gerações. É isso aí, meu irmão. E Deus vai te abençoar grandemente. Fique em pé.
no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém. Coloca a mão no seu coração. Senhor Jesus, muito obrigado por esta palavra. Que o teu nome seja glorificado e exaltado. Fica conosco, nos abençoe pelo teu poder e pela tua graça, Pai. Abraão cuidou ali de Isaac, era o filho da promessa. E nós vemos tantos pais, Senhor, perdendo esse desejo de cuidar de filhos, desejo de orientar os filhos na presença do Senhor. Vá abençoando nesta noite pelo teu poder e pela tua graça. Que o teu nome seja glorificado, que o teu nome seja exaltado. Nós abençoamos esta campanha, Senhor. Durante 7 segundas-feiras, homens e mulheres de Deus passaram por aqui, ministrando a palavra de Deus. E eu sei, Senhor, que a tua palavra foi gravada, a tua palavra foi gerada, a tua palavra está fixada no coração, tantos dos que estão aqui, como daqueles que estão nos escutando em casa, aqueles que estão na live, Senhor. Abençoa pelo teu poder e pela tua graça, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja engrandecido. Fica conosco e nos abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te agradeço, te louvo e te exalto em nome de Jesus. Amém. Estenda as mãos, por gentileza, para aquela mesa. Aquela mesa ali, nós temos fotos, nós temos documentos, temos carteira de trabalho, temos várias situações ali representadas naquela mesa. Estenda suas mãos e vamos orar, pedindo para que Deus tenha misericórdia e realize um milagre no nome de Jesus. Pai amado, nós estamos na tua presença nesta hora, e eu quero colocar em tuas mãos, Pai, esses pedidos. Pai amado, em teu nome, Senhor, quantas fotografias estão ali? Ali tem pessoas passando momentos na justiça, momento difícil no casamento, problema de saúde gravíssimo, ó Pai, e eu quero colocar em tuas mãos. Vá abençoando pelo teu poder e pela tua glória, que o teu nome seja adorado, que o teu nome seja engrandecido. Pai, nós queremos ver as pessoas testemunhando, queremos ver as pessoas glorificando o teu nome, contando as bênçãos aqui, ó Pai, dizendo que recebeu a cura, a libertação, o milagre, e que o teu nome seja adorado e glorificado. Pai, eu te adoro, eu te louvo, eu te exalto. Muito obrigado por todas as coisas, ó Pai. Abençoa pelo teu poder e pela tua glória. Pai, vai restaurando, Senhor, os casamentos, vai dando vitória na vida conjugal, financeira, espiritual. Vai abençoando, Senhor, cura. A tua palavra diz que tu é o Senhor que sara, liberta, e nós apresentamos diante de ti. A tua palavra diz que para ti não há nada impossível, e nós apresentamos nesta hora. Abençoa pelo teu poder, abençoa pela tua graça, e que o teu nome seja glorificado e exaltado. Muito obrigado por tudo. Fica conosco e nos abençoa em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, que Deus te abençoe. Fica com Deus e a paz do Senhor. Obrigada, pastor Heber. Deus te abençoe. Irmão Ariston, pastor Ariston, né? Vamos escolher as ofertas. Enquanto isso, nós vamos dar os recados. E depois o pastor Geraldo vem dar a bênção apostólica, né? Fazer a última oração. Irmãos, amanhã, terça-feira, ensaio do grupo de louvor. Nós temos ensaio do som de adoração, né, Fátima? Às 8 horas, às 20 horas, se não me falha a memória, o grupo de louvor. Na quarta-feira, ensaio do coral. Quinta-feira, tarde da bênção, às 15 horas. À noite, ensaio às 18 horas, o grupo de adoração, ensaio. E às 19h30, o ensaio da Sociedade de Senhoras para o Congresso, né? E na sexta-feira, o nosso estudo bíblico. Já é o congresso, já é essa. Jesus amado, eu estou pensando que é na outra. Eita glória! Então nós já estamos na bênção. Então já o congresso. Aí, às 15 horas começa o nosso congresso, irmãos. O nosso grande congresso, né? E a Santa Ceia, né? E sábado
nós teremos culto à noite, às 19 horas. A Izinha falou que as senhoras tem que estar aqui 15 para as 3. A pastorezinha pede que as irmãs estejam aqui às 15, sexta-feira, 15 para as 3, tá bom? E Oi? Não, ensaio, quinta-feira, às 7h30, né? Às 7h30, 19h30. E aí, no sábado, nós temos culto às 19 horas. No domingo, 9 horas da manhã, nós vamos continuar com o congresso. E às 15 horas, o encerramento. Amém, irmãos? Pastor Geraldo. Glória a Deus. A paz do Senhor, irmãos. Então, nós não temos outro compromisso esse final de semana, né? Nosso compromisso é estar na casa do Senhor, né, irmãos? Festa de senhoras é sempre uma bênção, né? E Deus fala muito ao coração da gente. Vamos estar aqui em todos os cultos, adorando o Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos? Vamos agradecer o Senhor. Glória a Deus. Filho é bênção mesmo. É bênção para nossas vidas, né? Glória a Deus. Senhor, eu quero te louvar nesta noite, pela palavra, Senhor, que o teu servo falou, ó Deus, a cada coração aqui, que o Senhor venha abençoar, meu Deus, nossas vidas. Que nós venhamos a ter sabedoria, Senhor, para lidar com os filhos, mesmo já estando grande, adultos, Senhor, mas que nós possamos, ó Deus, ter palavras sábias para falar com eles. Ó Deus, eu te peço, Senhor, em nome de Jesus, aqui da cada família aqui representada, Senhor, que tu possas abençoar, meu Deus, os filhos de cada casal aqui, Senhor, de cada mãe, de cada pai. Que o Senhor venha suprir, Senhor, as necessidades que há na vida deles, Senhor, espirituais. Que a gente possa, Senhor, se colocar diante de Ti a vida deles em oração, buscando o Senhor, meu Deus, para que a vida deles sejam transformadas. Abençoa cada lar que aqui nesta noite entrou, Senhor, cada vida, de uma forma toda especial. Eu te agradeço por este culto abençoado, por esta palavra, por tudo que aqui foi realizado. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso querido Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, hoje e sempre. Todos digam amém. Glória a Deus. Como é que é? Ah, irmãos, perdão, dizimistas. Verdade. Glória a Deus. Amém, né?